Entramos! É isso aí. Boa noite, peoples. Boa noite. Olá, Bigs. Com licença. Paradinha que a comida chegou. Gente, vamos deixar o apetite aqui. Ai, do delícia. A comidinha, mas nós vamos comer depois. Gente, sabe déjà vu? O que você achou que tinha acontecido? Você achou Ah, agora? Déjà vu. Déjà vu. gente, Me peguei velho, aqui, déjà vu? olhando, recebendo comida, falando. O máximo, Sei, adoro mas essas é que coisas. isso aí. Vocês já tiveram déjà Adoro vu? essas coisas. Galera Tenho da medo live. de Tem um- déjà vu, tenho medo um pouco. Vamos esperar um pouquinho para ver o que acontece. Epa. Temos, acho que 14 perguntas. Manja no som ambiente. 15. Cadê o som ambiente? O som ambiente é Nossa, essa é demais, é hein? rock classic. It's rock and roll and I like it. Tá bom, então vamos começar. Vamos na nossa Vamos começar. Oradora, nossa oradora. Você quer também um pouco? Bora lá. A Daluari Moda diz o seguinte: adoro as lives. Ah, claro. Muito obrigada. Obrigada. Nós gostamos também E nós gostamos de de você. estar aqui. Nós gostamos muito. Sim. Mas o Fael, pra começar a brincadeira, pergunta: vou assistir a live, por quê? Terá Estela Nunes? Estela Nunes, você não apareceu aqui ainda. Cadê você, Estela Nunes? Cadê você? Estela Nunes está muito sumida, Estela Nunes. Estela Nunes. Não tenho visto Estela Nunes por aqui. Não estou vendo. Legal. Vamos lá. Bem, a Carol Portela, ela pergunta o seguinte: quero saber como manter a autoestima lá em cima. Vamos falar? Subimos a escada, por exemplo, ou não? Não, né, minha gente? Vamos a escada. É, tipo, lá em cima. né? Ah, é. Só um trocadilho bom. Autoestima tem muito a ver com autoconhecimento, tá? Tem a ver com você se conhecer e você fortalecer o que você já tem de bom. A autoestima está totalmente relacionada a isso. Autoconhecimento, ele dói, é dolorido. Muito. Porém, se faz necessário para se criar uma boa autoestima. A partir do momento que você se conhece melhor, você sabe aonde você precisa melhorar e aonde você é forte. E aí você cria uma segurança sobre as suas atitudes, sobre os seus pensamentos, sobre o seu corpo, tá? Então, autoestima tem muito a ver com autoconhecimento. E vocês, bigas? O que vocês têm pra falar? Eu acho que é isso mesmo, mas eu acho que isso dá uma live só sobre Só sobre autoconhecimento. isso. Então, Carol, isso aguarde. aí. E tem um detalhe muito importante, que é o seguinte, a gente já fez esse autoconhecimento, né, entre nós aqui, e aí virou uma loucura, porque foi só choradeira. É isso aí. Nós tivemos uma sessão de auto-coaching, um autoconhecimento, e foi lágrimas. Lágrimas rolaram. Foram lágrimas de croco mesmo. Assim. Agora, eu vou falar o que é autoestima pra mim. Passar um creminho na mão, gente. Porque a pessoa deu uma saidinha aqui que ela veio. O que é o creminho na mão? Ela pediu pra menina do restaurante um creme de mão, porque nenhuma tinha, entendeu? Ninguém tinha. Apareceu uma moça, inclusive com o creminho do Avon, que é bem bom. E agora, autoestima. Nossa, agora eu sou uma outra Agora pessoa. estamos com autoestima. Mão macia. Mas a autoestima também tem muito a ver com, assim, Com os cuidados. com seus cuidados, com as mimos, questões cuidados. físicas, Ah, né? isso, você se cuidar, isso tem muito a ver mesmo. Por eu exemplo, acho. eu conheci uma moça fazendo. Eu adoro fazer as unhas. Toda semana eu faço as unhas. E eu conheci uma moça no salão que era. Em anos ela não estava fazendo unha, ela foi fazer unha naquele dia. Aí eu conversei com ela, apresentei o projeto, falei das bigas, falei de mim, perguntei dela. E aí ela falou assim: então, eu ia numa festa, por isso eu fiz a unha. Aí eu falei: não, você não tem que fazer a unha porque você ia em algum lugar, você tem que fazer a unha porque você quer a sua unha bonita, pra você se sentir bem. E acabei de arremate chamando ela pra fazer zumba comigo. Inclusive, vou cobrar ela se ela não for. Então, assim, as coisas têm que ser pra você e não pro outro. Isso é uma premissa pra autoestima. O que você faz pra você também, com certeza. O maior erro da autoestima
Essa minha amiga, gente, Sam, um beijo, meu amor. É o seguinte, eu conheço ela desde os 5 anos de idade. Nossa. É aquela amiga eterna pra sempre que mora aqui no coração. A gente tá muito afastada, mas só autoestima fisicamente. E amigas. Faz todo sentido você ter amigas de infância. Inclusive, Valdirene. Um beijo, minha amiga. Ela é minha amiga desde os 2 anos de idade, então, gente. Mas, gente, cadê as minhas amigas? Já fiquei enciumada. Ficamos enciumadas aqui, mas, temos um problema isso já. É interessante. Mas vamos falar um oi também para as outras pessoas, né? Sim, que entraram aqui, ó. Carol, Estela olha, Carol, Nath, aquela minha amiga que jantou com a gente um dia. Uau, Nath! Beijo! Gente, aí temos MCBM39, a gente não sabe o seu nome, se puder escrever, fica legal. A gente tá lá no já falamos. Aí tem o Ateliê Silvia, a Sam, que é minha amiga querida amada, o Fael, que não pode faltar nas nossas lives, e a Tá 0811, né? Fael. Tá, beijo. A minha manicure, eu falei de unha. Te amo, manicure. Hoje não deu pra fazer as unhas porque eu tive um falecimento na família, então não pude ir. Mas amanhã, Thaís, estarei aí, ó. Beijo, tá? Falando em unha, minha unha Thaís tá é minha amiga também, há uns anos. A minha unha está cheia. Vamos falar de unha, vamos falar sobre a live. Não, deixa eu falar. Então, nós estamos falando de autoestima, de amiga. É isso aí. Deixa eu concluir, Conclua. O pior inimigo da autoestima é querer agradar o outro. Por isso que é autoestima. É você com você. É o que você gosta. Isso não é ser egoísta, tá, gente? Então, não tente agradar o próximo. Tá? Agrade a você. Aí a autoestima vai lá em cima, não precisa nem escada. Próxima pergunta. Desligou aqui. Vamos lá. Agora bota a senha. Agora bora perguntar. Então, tá da Natália, vem. A próxima pergunta é da Natália Clementin. Decoração, é com a biga aqui, ó. Decoração, amo. Quero dicas de lojas para comparar objetos pra decorar. Então, gente, objeto é mais fácil, dá para comprar um pouco online. Mesmo assim, tudo que é de decoração é uma coisa que você tem que sentir, tem que ver, experimentar. É difícil a gente indicar lojas, para quem trabalha com isso, é difícil a gente indicar lojas online, tá? Para decoração. Mas tem uma bacana que eu até separei aqui, Natália, que chama Westin Wing. Esse depois eu coloco. Depois eu coloco. É que eu só rabisquei. Mas depois eu coloco aí embaixo, faço a dica pra você, tá? Tem uma outra que pergunta também que é sobre objetos. Essa loja é maravilhosa, incrível, tem todos os estilos, é muito bacana. Dá pra confiar. E aí também tem Tokstok, tem Etna, tem alguns lugares que vendem alguns objetos que a gente mesmo não vendo, né, não pegando, não sentindo, dá pra comprar. Mas o ideal é ir até uma loja, tá? Se for uma coisa muito específica, é melhor ir até uma loja física. Se não, dá pra ir por essas opções aí online. E aí acabou respondendo a pergunta da Fran Martins. Que tá bom, Fran? Ela acabou de responder. Deu uma dica de lojas, depois ela vai marcar as lojas que ela colocou aqui, tá bom? E aí a gente vai pro Ricardo. O Ricardo pergunta assim... Não, o Ricardo só disse que ele adora a gente. Desculpa, Ricardo. Só um momento aqui crítico, peraí. Agora, vamos lá. Pra Ellen Gomes. Olha, até minha mãe tá na live de... Mãe, gente, beijo, eu amo também, mãe. Vou mandar um WhatsApp bem a lá Kátia Dornelas pras minhas amigas. Eu acho que as amigas da Kátia pra participar da live. São tudo umas frangas. Vou mandar um WhatsApp bem polido. Vocês vão... A Carlinha Make-up. Ai, Carla, beijo! Pessoal, Fabiana, então agora também. Ela disse assim, como posso, a Ellen Gomes pergunta, como posso ter um cantinho com a minha cara para cenário no YouTube /vlog? Temos uma blogueirinha. Temos uma blogger. Muito bem. Então, se você tem um cantinho, se você quer fazer alguma coisa na sua casa,
é legal você escolher uma parede diferente. Ou aquele cantinho que você acha que vai mais, assim, aparecer o fundo. Mas também é legal a dica de não ser um fundo muito colorido, com muita informação. Então, a melhor coisa para esse caso aí, canal, de YouTube, enfim, é você ter um fundo com uma cor só, ou que não esteja muito estampada, com muita informação. Porque você tem que ser a informação mais importante, não o cenário, né? O cenário precisa contribuir, mas aí você pode pôr alguns detalhes, por exemplo, de neon, tá sendo super usado, então você pode escrever atrás dessa parede com neon, enfim, o seu nome, ou o nome do canal, ou a gente está em Novembro Azul agora, você pode colocar lá atrás Novembro Azul, enfim. Você pode criar alguns detalhes, iluminação de bolinhas. Hoje tem umas coisas super divertidas que você mesmo pode fazer, mas já vende também pronta. São cordas com várias bolinhas assim para iluminação. Tipo essas bolinhas que estão caindo aí, ó, que a gente tá vendo, né? Um filtro, porque a gente também tem que botar um filtro de vez em quando, porque é bom, né? Então, você pode também fazer só atrás assim de você essa iluminação com essas bolinhas, algo que seja luminoso, que seja bacana, mas que não tenha muita informação. Senão as pessoas vão olhar mais pro teu cenário do que pro que você tá falando. Certo? Queria, antes da próxima pergunta, mandar um beijo pra Fabi Starcisi. Fabiana. Beijo, Vivi amiga. Gastão, você amiga de Gente, Vivi Gastão, deixa eu falar. Vivi Gastão, ela mora, desculpa, na Europa, meu bem. Temos uma pessoa internacional. Nós somos uma pessoa que está na internacionais. Legal, ó. Um beijo, Vi. Beijo. Beijo, Fabi. A Fê, né, que a gente já falou. Isso. Aí a Primoura, já falamos também? Não. Primoura, então. Beijo. Beijo, beijo. Vivi Gastão. Muitos beijos. Não é live de beijo, mas a gente adora. A gente adora. Vai. Vamos. E agora é uma pergunta da Li Carolina G. Ela pergunta assim: estou em busca de inspiração para ensaios de Natal. Alguma dica bacana de decoração e estilo para esse shot? Ensaio. Quando você deixou essa pergunta, você quis dizer ensaio editorial de moda? Ou um ensaio de tipo uma decoração para mais sua a ver festa com a de decoração Natal. para festa. A gente ficou meio em dúvida. Mas a gente pode falar dos dois. Vamos falar. Resumindo, beijos. Beijos o quê? Luxuosa. Então, Vivi maravilhosa, luxuosa. Vamos responder então ali, Carolina, das duas maneiras. Acho que é legal. Sim, porque aí primeiro do editorial de moda. Então. Vai. Bom, sabia que a gente pensou em fazer um editorial de Natal? Pensamos. Nós estamos. Porque a gente é a louca do editorial de moda. A gente é a lâmpada. A gente é a lâmpada, aquela coisa que fica na cabeça. Somos bons. Quando a gente fala no conceito de editorial de moda, com tema, né, de final de ano, né, no caso Natal especificamente, o que vocês têm que analisar é o seguinte: você tem que ver a imagem e a mensagem que você quer transmitir. Exatamente. Não é apenas, eu vou vestir uma roupa vermelha num fundo com árvore de Natal e vou tirar uma foto. Não. Vai ficar bem Mamãe Noel. Você tem que... existe um termo na moda que chama mood board, que é um painel onde você monta as suas inspirações. Tá? E nessas inspirações você vai colocar posicionamento de pose. Posicionamento de pose foi mas enfim, foi redundante, mas assim, posicionamento da modelo ou da pessoa que realmente vai transmitir aquela mensagem. Tem cores que você vai utilizar, locação, elementos, tipo de iluminação. Tem uma série de coisas que tem que ser analisadas exatamente para ver se tudo aquilo vai transmitir o que você quer, para não ficar uma coisa... Mais um, né? Para não ficar mais uma... vou tirar uma foto lá de Natal. E às vezes você pega o tema, mas você não pega tudo que tem. Você pega uma coisa, a cor.
uma coisa, você pega como referência um pisca-pisca, e você trabalha com a ideia da iluminação, que é o que a Kátia estava falando. Sim. Você trabalha com, enfim, com a questão dos presentes, você traz um elemento do tema pro seu editorial, se não for de moda, né? Sim. Agora, se for um editorial de decoração. Se for decoração. Se for um editorial de decoração, o ano passado a gente usou muito os tons rosés em decoração. Que era um tom... Que é o rosé gold que eles falam. Exatamente. Na verdade, a gente veio o ano todo passado e grande parte desse ano todo nos tons rosés, assim, os tons acobreados, né? Até mais rosé mesmo do que os acobreados. E o Natal também teve essa influência, assim como teve na moda. Acho que até vi uma pergunta aqui, depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas assim, o que é muito legal, gente, é sair da mesmice da árvore de Natal. Então, se você for fazer um Natal na sua casa, se quiser decorar de forma diferente, ouse, faça coisas diferentes. Porque uma árvore de Natal, a gente vai lá, compra uma, monta, tá tudo certo. O ano passado, uma dica que é muito legal, eu usei uma árvore, lembra? Eu usei uma árvore, não, eu usei um vaso, são galhos de algodão natural, tá? Aquele galho de algodão natural, era um vaso montado e eu fiz a decoração deste vaso, era um vaso bem grandão, tá, gente? Então ele ficava bem alto mesmo, parecia uma árvorezinha, mas é um vaso que você coloca na mesa. E aí eu fiz a decoração assim. Então assim, todo mundo que via essa decoração da árvore se encantava, porque assim, era uma árvore completamente diferente, de algodão e com os tons rosés. Então assim, o que eu mais indico mesmo, se for fazer alguma coisa de Natal, é ousar, sair da mesmice. Pra variar um pouco, né? Que eu sou bem isso aí, tá? Paty entrou e tá falando lindas, obrigada. Beijo, Paty. Cláudios entrou. Cláudios, queria a pergunta do Fubá com Mel. Claudião, beijão. Obrigada. Como que é? Wilsons. É com Z? Wilsons. Chica esse Wilsons. Bem, nós temos uma pergunta agora para responder da Elisete. Quero saber sobre um conceito aberto, tipo Irmãos à Obra. É o máximo, adoro eles também. Os brasileiros em geral têm se adaptado no quesito decoração. E quais são as dicas para aproveitar bem um espaço aberto entre sala e cozinha para que apareçam ambientes únicos, sem parecer tudo muito combinandinho? Gente, tem muita coisa de vó que fica linda em decoração, hein? Olha lá, hein? Tem muita coisa que... da minha avó. Saudade. Não conheci a minha avó, sim. Não? Eu era um grupo, tipo, minha avó. Nenhum dos quatro? Não. Inclusive, minha avó faria 100 anos agora, no dia 2 de novembro. Então um beijo pra vó. Beijo, vós maravilhosas. As vós de todos os nossos seguidores, porque elas são fofas. Tem as que muita... foram e as que estão aqui, ainda deixando sua graça por aí. Com certeza. Graça, obrigada. Lindas. Agora eu vi. Paulo. Fã das corta tudo. Adoro vocês, a gente também. Então, respondendo... Beijo, Verônica. Respondendo, o brasileiro é louco por obra. Gente, é assim, impressionante. Eu trabalho há 24 anos com decoração, revestimentos, enfim. E assim, e vem aumentando cada vez mais, tá? Vem. E assim, aqui a gente põe abaixo mesmo. Todos os projetos, a gente derruba a casa e levanta outra. Então tem muito dessa coisa de irmãos à obra aqui. Os brasileiros são acostumados, sim. A maioria deles faz isso, tá? A gente está falando, talvez, assim, a maioria que acaba fazendo grandes reformas, obviamente. Se você quer só decorar um cantinho, talvez você não coloque sua casa abaixo por conta disso. Mas, se a gente falar em reforma mesmo, a maioria põe parede abaixo e recomeça e faz do zero, tá? Então, o brasileiro está super acostumado. E aí ela pergunta como fazer, né, a sala com a cozinha, o ambiente se tornar meio que não... Gente, do mesmo jeito que roupa, que a gente também não precisa usar tudo tão combinandinho, a decoração principalmente, tá? Quanto menos combinado, mais coordenado, é melhor. Tem diferença. É muito diferente. Então, assim, se você usou um sofá azul, você não vai usar o que é? Caixa Daneras, você é um exagero. Você é um exagero. Paulo, muito obrigada.
Obrigada, querido. Um beijo pra você. E aí, não é tão difícil, gente. O principal pensou, sei lá, vai colocar um sofá cinza. Então, quais são as cores que coordenam com o cinza? O preto, o cru, o marrom. Tá? Então você não precisa colocar um sofá cinza, aí a mesa, a poltrona cinza, as cadeiras de jantar cinza. Não, é o contrário. O sofá é cinza, as cadeiras podem ser cru com uma madeira. O tapete pode ser um tapete cru com uns riscos pretos, ou até com um tom de azul, um tom de mostarda, vermelho. E aí você vai coordenando e não combinando. Combinadinho não rola. Não rola combinadinho, gente. Decoração muito menos. Próxima pergunta. Oi, querida. Olha, minha irmã, Thelma Carneiro. Ei, Thelma, um beijo, irmã. Ela colocou no alarme, Isso, Karine Chamoni e o Wallace Chamoni. Karine Chamoni. Olha, eu não tenho. É que a pessoa é filha. Cadê sua filha? Minha filha deve estar na aula de inglês. Será que deve estaria? estar estudando inglês ou então tocando guitarra, porque a Karen é assim. Será? Mas Dona Cícera Chamoni também. Vamos lá. Contar, viu? Vamos lá. Um espelho 1000 batons, já disse que eu adoro esse nome. Pergunta o seguinte: meninas, queria saber uma dica de decoração para um quarto de casal pequeno. Se indicam quadrinhos ou algo mais clean para dar a sensação de mais espaço. Isso é legal, essa dica é boa. Como aproveitar melhor. Hoje em dia, a maioria dos apartamentos e casas eles estão reduzidos demais. E quando eles não estão reduzidos na sala, no living, enfim, nas varandas, as varandas aumentaram absurdamente, os quartos diminuíram absurdamente. Então, assim, isso acho que é super recorrente a questão, né, de que os quartos são cada vez menores e tem uma dificuldade maior de fazer uma decoração ali. Gente, cores neutras, para começar, se tiver que usar alguma cor, algum detalhe mais específico numa parede menor ou que seja de bastante evidência, já para poder matar, e o restante é tudo neutro. Essa eu acho que é a principal dica. Se tem um cantinho que dá para fazer uma parede de espelho inteira, é muito legal porque o espelho amplia demais o ambiente. Então vale recorrer a essa técnica aí, né, de usar o espelho em alguma das partes, tá? Mas aí a parede inteira, tá? Não adianta fazer aquele espelhinho pequenininho assim atrás, isso não cria amplitude, ele só vai te dar a visão ali do espelho, mais nada, tá? Mas assim, quadrinhos, algum detalhe específico pode ser usado, não tem problema nenhum, desde que ele tenha proporção com a parede que você vai usar. Então, por exemplo, um quarto pequeno, tem uma parede de fundo pequena, não adianta você querer colocar um elefante branco lá. Sim. Vai colocar um objeto gigantesco nessa parede, esse quarto vai fazer assim. Então, o objeto proporcional ao tamanho dessa parede, tá? Joia. Muito lindas, a minha irmã. Obrigada. A Mari Kamata. Tem como? Você pergunta. Já me programei, não vou perder lá. Ah, tá. A blogueira Salvador, beijo, tá? Beijo. A Mari Kamata. Ai, que legal! Queria deixar a minha dica de pergunta para quais serão as cores fortes de decoração para 2019. Essa é uma ótima pergunta, interessante. Como serão? Cores. Gente, não sei se vocês sabem, mas as cores de decoração vêm através das cores da moda. Sim, isso eu já sabia. A decoração é ligada à moda. É ligada à moda. Então, assim, quando vocês estiverem passando por alguma revista, começarem a ver as cores que a moda vai ter em 2019, com certeza vai ser usado também em decoração. É a mesma linguagem. Mas quais são as cores? Já tá saindo cores para já. 2019, né? Tem mais... Tem alguma coisa, mas acho que a gente ainda vai falar sobre isso mais pra frente, sobre as cores que vão ser lançadas aí. Tem bastante coisa nova. Na decoração, a gente predominou no cinza esse ano e deve continuar o cinza como tá vindo pra moda também, tá? Olha lá, o cinza, tá vendo? Mente ali. O cinza ainda é tendência em decoração? Ela tá falando isso, telinha. Ainda é muito tendência o cinza e
os marmorizados. Os marmorizados. Então, branco com os veios cinza. Então, a gente está falando dos carraras, dos calacatas. Esses são os revestimentos que mais a gente viu da Casa Cor para cá. Então, deve ficar isso ainda pelo menos por mais meio ano aí de 2019. O cinza é super tendência, junto com os brancos marmorizados. Esses tons todos acinzentados, tá? Os azuis acinzentados, todos esses tons, a gente saiu completamente dos beges, assim, totalmente. Então também tem uma influência da moda aí, tá? Porque a moda também a gente pode ver, né, que a gente vê muito menos hoje aqueles cruzinhos, a gente tem muito mais uma força do terra. Eu ia falar do Marsala. Eu achei que tava ainda nessa pegada do Marsala. Não, ele pode ser usado, mas no contexto geral, o cinza é o top do momento. Ainda tá? Legal, legal. Bem, então vamos lá. A Pri Praz. Oi, bigas lindas, eu gostaria de saber o que é o coaching. Rose Gold, antes Vejo- de chegar pra mim aqui, a gente o Rose Gold para detalhes. Tá. A gente até falou um pouquinho antes sobre o Rose Gold, que ele foi muito utilizado, principalmente o ano passado. Esse ano ele veio forte também, mas a tendência é dar uma caída, assim, porque é uma cor, é um rosa, né? Então, assim, para decoração, quando a gente fala de uma decoração já alto padrão, são os tons que não entram muito nas tendências. Tirando o cinza, que é um concreto, e isso veio muito em função do minimalismo usado pelos grandes profissionais de arquitetura, foram eles que trouxeram essa vibe toda aí dos concretos, tá? Então, assim, quando você entra com o cobre, com o gold ou com o dourado vem mais na tendência para o ano que vem do que o gold, tá? Vem mais. Mas aí tem uma dica. Tem uma dica. Se temos um objeto gold e ele sumiu do mapa, podemos pintar de ouro velho. Verdade. Spray, gente, ó. Sprayzinho. E o teu objeto marca tá no no mercado que faz tem, isso, tem. né? Leroy, Merlin, CNC, todo mundo vende. Casas de tinta, tá? É isso, Stella. Legal, Stella Estelinha, Nunes. obrigada. Então, Ai, aí a o que que é Pri coaching? Praz. Ela quer dar uma mudada de assunto e tá querendo saber sobre coaching. Aí ela fala o seguinte: vejo muitas pessoas falando que são coaching, mas não entendo. Poderia me explicar de forma simples para que eu possa entender? Beijos, beijos. Beijo. Bom, vamos lá, gente. Bom, eu tenho atuação com desenvolvimento de pessoas desde 2008, tá? Então, o que acontece? Durante toda a minha atuação, tanto em ambiente corporativo como ambiente de empreendedorismo, o coach acabou se tornando modinha, né? Mas o que eu tenho para dizer sobre o coach é o seguinte: primeiramente a gente tem que entender o que é essa palavra. O coaching o coaching é eu treinar alguém para executar uma ação e chegar até uma meta, tá? É um termo que veio muito lá do esporte, né? Então, o que a gente fala? Que o coaching é o processo na qual a pessoa passa para estabelecer metas, executar e atingi-las, tá? O objetivo do coach é esse: ter uma meta e alcançá-la, tá certo? O que acontece? O coach, sem o ING, né? Coach é a pessoa que vai ser esse facilitador no processo de coaching. Então, é esse profissional que vai conseguir, com perguntas assertivas, com uma investigação sobre a sua meta, análise da sua meta, ele que vai conduzir o processo, tá? E o coach é quem está sofrendo o processo de coaching, tá? Então nós temos aí três funções, né? O coaching, que é o processo como um todo. Nós temos o coach, que é a pessoa que facilita o coaching a atingir uma meta, tá? Mas em que momento que a gente usa o coaching? Na realidade, o coaching é utilizado em qualquer momento
de autodesenvolvimento relacionado à carreira e à vida pessoal. Ah, mas eu posso ter qualquer meta? O coach vai analisar a sua meta. Porque às vezes a sua meta ela é muito subjetiva. Como, por exemplo, eu vou chegar a fazer um processo de coaching porque eu quero ser rica. O papel do coach é falar assim, então, mas você quer ser rica por quê? Começar a investigar. Essa é uma pergunta muito boa. Você podia treinar a gente. Você podia treinar a gente como assim? Eu quero atingir essa meta. E aí, às vezes, a sua meta realmente não é ser rica, mas ele identifica. Então, lembrando, o processo de coaching não é um processo terapêutico, tá? Então, se você está... porque muitas pessoas confundem. É isso que eu ia falar. Muitas pessoas confundem com terapia. O coach, ele vai identificar se tem existe dentro do processo de coaching, né, que geralmente dura cerca de 2 meses, por aí, no início do processo é feita uma entrevista investigativa e o coach tem por formação, primeiro ele tem que ter uma boa formação, tá, gente? Sim. Não pegue, eu faço processo de coaching, mas aonde você fez? Certo? Então, assim, esse coach ele vai o quê? Identificar na entrevista investigativa se ele realmente consegue te atender dentro dos seus objetivos. Lembrando que é meta e execução. É um processo de altos e baixos. Você vai se sentir incomodado durante o processo, porque vão ser perguntas extremamente objetivas e para o quê? Para cutucar mesmo, tá? Então, eu acho que é um processo, resumidamente, o coaching é um processo onde você tem uma meta estabelecida e você vai executá-la até alcançar. Tá? E é um assunto bem profundo, né, gente? Sim. Acho que é legal, até antes da gente terminar as perguntas, é legal a gente falar que desses 3 assuntos, a gente vai fazer lives específicas. Hoje foi só uma introdução, mas para entender o que vocês gostariam. Onde estão as professorinhas? Aquela minha amiga de 5 anos, ela é professora. Ela entrou. Ela entrou. Mas eu entendo, eu acho que as pessoas estão tão preocupadas com outras coisas, que a educação também está numa situação tão... Mas sabe o que eu acho que o momento que nós estamos, o que acontece? O momento que nós estamos em relação ao desenvolvimento pessoal, hoje tomou uma proporção muito grande. O que não deixa de ser uma faceta da educação. Não deixa de ser. O autoconhecimento dentro de uma sala de aula, dentro das pessoas com que você trabalha e você forma, também tem todas essas premissas que as meninas falaram. Então, assim, a gente espera, né, ter falado de assuntos que... Os assuntos que a gente falou aqui, eles podem abrir um leque gigantesco. E por exemplo, a gente vai mandar um beijo pro Léo que entrou. Beijo, Léo. E pra Jaque. Beijo, lindona. Outra uma coisa importante. Mas em que momento que eu procuro coaching? Tem mais uma pergunta de coaching até, Cássio, se você quiser. Qual a regra mais importante do coaching? Vamos lá. Acho que é legal a gente Quando a gente fala de coaching, a regra mais importante é você estar disposto a executar as tarefas para alcançar sua meta, tá? Ter uma meta é muito importante. Lembrando que o processo de coaching ele é um processo transformador. Então, se você não executar as tarefas, você não vai ter resultado. E o coach é focado em resultado. Sim. Tá? Estabelece meta até você alcançar. Tá bom? Uma coisa importante. Mas eu procuro onde, coach? Hoje nós temos aí a Instagram, a internet, uma série de coisas. O que vocês têm que tomar cuidado é o quê? Eu quero fazer coaching. Ok, você quer fazer coaching, o processo de coaching para você alcançar uma meta, ou você quer se formar coach? Porque o que eu vejo é muita gente falando, preciso fazer coaching. Vai lá e vai numa instituição que
forma coaches. Então são duas coisas totalmente diferentes, tá? A formação ela é extremamente intensa, ela é onerosa, ela exige competências técnicas, competências comportamentais, experiência profissional. Então o objetivo de quem faz a formação do coach procura uma instituição é totalmente diferente de uma pessoa que quer passar pelo processo de coaching, tá certo? Então são duas coisas bem diferentes. Então, antes de falar, eu quero fazer coaching, você quer o quê? Você quer se formar coaching ou você quer passar pelo processo, tá? Sim. Então isso é um ponto de atenção muito importante. A certo? Tereza, a Cris. A Cris Schrabe é uma amiga também que trabalhou comigo. Olha! Oi, Rê! A Rê tá mandando beijo. E eu acho que a parte de coaching realmente é muito profunda. E a outra coisa que também... muita coisa pra gente falar, com certeza. E uma coisa que é importante, tá? Quando a gente se forma coach, a gente tem algumas premissas, valores, bases, né? Então, uma das técnicas de nós, por exemplo, a Andrea quer fazer o processo de coach. Uma forma de eu analisá-la também, que é uma coisa que a gente utiliza no coach, é analisar o perfil comportamental. O que é esse perfil comportamental? A gente aplica um teste que somente quem tem informação pode aplicar. Isso é importante. Lembrando que a gente faz nas nossas consultorias de carreira, exatamente, de consultoria de imagem. imagens. O perfil comportamental, ele vai trazer o quê? Exatamente como é a sua escolha de comportamento. Ele perguntou como identificar um bom profissional. Olha lá. De coaching, provavelmente, né? O que acontece? A gente tem que analisar experiência, formação, empatia. Às vezes você encontra uma pessoa foda, mas não tem empatia. Então a primeira coisa, vai rolar. Você tem que estabelecer esses critérios básicos. Formação é muito importante, tempo de atuação, experiência com desenvolvimento de pessoas, tá? Posicionamento e empatia. Não adianta a pessoa ser foda e você não ter empatia, porque não vai rolar o processo. Tá certo? Certo. E aí, Eu preciso concluir sobre perfil comportamental. Então vai. Só para concluir, assim, por que é tão importante às vezes a gente aplicar um teste de perfil comportamental? Porque perfil comportamental nada mais é do que nós identificarmos quais são as escolhas de comportamento. Então, como que a gente faz isso? Se é uma pessoa mais dominante, mais influente, mais passiva, né? Então a gente analisa tudo isso e aí a gente consegue fazer um processo de autodesenvolvimento, tá? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho meta, eu posso fazer o processo de coaching? Pode, tá? Mas vai ser um processo de autodesenvolvimento, que aí a gente usa o perfil comportamental mais a fundo, porque eu quero te desenvolver para você conseguir tomar meta, tá? Então, no final das contas, uma meta vai acabar surgindo. Sim, okay? Ao término vai surgir uma meta, não tem como. Você vai começar a trabalhar em cima disso. Vai ter algum momento que você vai sentir necessidade de estabelecer alguma meta. Sim. Tá? A Paloma Castro Makeup, tudo maravilhoso. Já maquiou, não foi hoje, mas ela já maquiou alguns editoriais nossos, né? Sim. E algumas meninas que a gente já fez a consultoria de imagem, arrasa, manda bem, viu? Maquiadora aí, a gente teve maquiadora hoje, a Carlinha e agora a Paloma. E aí, muito legal essa última pergunta, vamos lá? Como vocês tiveram a ideia de se unir? Outra live, gente. Esse é tema de outra live. Mas a gente já até deu uma faladinha aqui sobre isso, né? Mas resumidamente, nós nos conhecemos
melhores meninas, até que sobraram nós 3. E estamos aí há 4 anos. Pra mais, né? Agora já vai pro 5º. Estamos retomando aí uma nova fase com outro tipo de conteúdo, com uma coisa mais ativa, né? Por isso que ter as lives é importante, ter a participação de vocês é importante. Então a ideia de se juntar foi exatamente para trazer o conteúdo para vocês. A gente sente a necessidade de passar o que a gente sabe para frente. Sim. Né? Nosso maior objetivo é esse. Nós temos uma missão, galerinha, e a nossa missão são vocês. Cada um de vocês aí. Então, aguardem muitas surpresas. Tem muita coisa. Esse charme de Chamone. Esse charme de Chamone. Tem muita coisa vindo. A gente já tá preparando algumas coisas novas. E assim, muito diferente do que a gente fez. A gente realmente tá focado, mudando, né? É uma nova fase. A gente abriu o leque, né? A gente percebeu. Aqui agora é total flex. Aqui é total flex agora. Estamos total flex. Quem entrou mais moda, aí? É comportamento, é empreendedorismo, é mulher, é homem. A gente quer você, trabalhar com você. Nossa, você tá engajadinha, né? Né? Nossa, tá eu senti uma pressão em cima de vocês aí, eu não sei. Senti uma pressão se você não vier. A live tá acabando, gente. Nós queríamos muito agradecer a participação de todos vocês. Olha lá, minha irmãzinha fazendo foto. A gente tem uma foto assim. E agradecer a presença de todos vocês com as perguntas, com os acenos, com os beijinhos, com os recados, com os directs. Sigam nós nas redes sociais. Nós adoramos vocês, trabalhamos e pensamos muito em vocês. Então, coloca sempre no direct se tem uma dúvida, quer que a gente aborde algum assunto, coloca lá que a gente vai tentar fazer isso o mais rápido possível, porque esta nova fase promete Brasil! Isso, Brasil! Ó, Brasil que eu quero! Beijo pra todos Olha, vocês. vamos mostrar agora, pra finalizar, o que nós vamos fazer agora, minha gente. A gente vai Pega essa dica pra Ai, me dar. tá bom. Olha aqui, minha gente. Agora vocês estão servidos? Hã? Agora chegou a boa. Pessoal, um beijo, boa noite pra vocês. Fiquem com Deus. Obrigada. Ó, até segunda que vem. Beijo. A gente se vê nas lives, nos stories, Gente, nas toda postagens. segunda, hein? Toda segunda, às 21 às 21 horas, desse mesmo bate-canal. Beijo. Olha lá, minha beijo. Beijo, ó, fechando a live. Mas não fechamos a live ainda.